Acabou o mistério. Flamengo surpreende, contrata reforço em pleno Mundial. Que essa história de Anderson Talisca, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, botão aqui embaixo. Inscrever-se, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Estou aqui, torcedor rubro-negro, diretamente da Carolina do Sul. Pois é, saí de Nova Jersey, Atlantic City, vim descendo, Pensilvânia, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, cheguei aqui na Carolina do Sul. Daqui a pouco eu tô pegando o carro ali junto com o Gordola, mais 6 horas, 5, 6 horas para chegar em Orlando, tem que atravessar a Geórgia, ou Georgia, né, como eles falam aqui, e aí chegar no estado da Flórida e depois andar mais um pouquinho para chegar em Orlando, beleza? O elenco do Flamengo estava de folga ontem, torcedor rubro-negro, né? Os jogadores do Flamengo estavam de folga, aproveitaram a sua folga da forma que realmente deveria de aproveitar, né? Os atletas foram lá para Nova York, junto com seus familiares, que nem todos, mas parte dos familiares desses atletas estão aqui nos Estados Unidos, né? Para esse evento que é a Copa do Mundo de Clubes, e o elenco do Flamengo se representa hoje lá no Stockton University por volta das 4 horas da tarde para o treinamento focado total para a partida diante da equipe do Los Angeles Football Club. Pois é, lá em Orlando, no estado da Flórida, que fica mais ou menos a 5, 6 horas da onde eu tô aqui agora, na Carolina do Sul, mais próximo do estado da Flórida, que fica ao sul dos Estados Unidos. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, cada atleta aproveitou da sua maneira. De Arrascaeta foi dar uma volta com a esposa lá em Nova York. Léo Ortiz também foi a Nova York e assistiu uma partida de NFL, rapaz, não sei se é NFL, de beisebol, melhor dizendo, na Filadélfia, né? Não nos Estados Unidos, ele que se amarra em esportes americanos, né? Gosta de basquete, NFL, beisebol, foi lá e conferiu. E é bom que o jogador, indo num público americano de beisebol, ele meio que pode andar ali no meio das pessoas, né? Que ninguém vai reconhecer ele pode usufruir, digamos assim, de ser anônimo, né? Os benefícios de ser anônimo que ele não pode usufruir no Brasil, ou então no ambiente lotado ali de fãs de futebol, né? De torcedores de futebol, né? Ele aproveitou, esteve lá na estátua do Rock Balboa, nas escadas, o Léo Pereira esteve na Times Square junto com a sua namorada, com a sua esposa, já mora junto, aquela coisa toda, a Caroline, né? Visitando lá os pontos turísticos de Nova York. O Bruno Henrique com a sua esposa e seus filhos aproveitaram também para conhecer Nova York com aquele ônibus que passa pela cidade toda. Enfim, o Michael aproveitou para visitar os seus ex-companheiros de Al Hilal da Arábia Saudita. Foi bem bacana esse dia low profile, digamos assim, dos atletas do Flamengo, recarregando as baterias para se concentrar no próximo jogo contra o LAFC. O GE traz uma informação que o De Arrascaeta preocupa. O Meia sentiu o desgaste dos 2 primeiros jogos e será reavaliado. Já classificado, o Flamengo pode poupar alguns jogadores titulares contra o Los Angeles FC. Vai lembrar que o Flamengo não está só classificado, como já garantiu a liderança do grupo, porque o primeiro critério de desempate não é o gol, não são os gols. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. E no confronto direto, o Flamengo levou a melhor em cima da equipe do Chelsea. Portanto, independente do resultado que eles fizerem contra os Esperance Tunis, que ainda tem chances, mesmo que remotas, de classificar a próxima fase, o Flamengo perdendo para o LAFC, o que eu não acredito que vai acontecer, uma equipe que já está desclassificada, já foi eliminada do torneio, perdeu 2 partidas, só pode chegar no máximo a 3 pontos. O Chelsea venceu o LAFC, então
no critério de desempate, meio que não ia adiantar eles vencerem o Flamengo, então já estão desclassificados. Inclusive, o Flamengo pode poupar 4 jogadores: Bruno Henrique, Gerson, Eric Pulgar, Gonçalo Plata, aliás 5, Eder Arrascaeta. Esses 5 jogadores são os mais cotados para serem poupados desse confronto diante da equipe do LAFC. A informação é que, inclusive, Nico de la Cruz, o uruguaio do Mengão, tem chances de ser relacionado para esse confronto. O camisa 18 não jogou o primeiro jogo contra o Esperance Tunísia, sequer foi relacionado. Não foi relacionado para a partida diante do Chelsea também, por mais importância que tinha a partida diante do Chelsea. E a tendência é que seja relacionado para esse jogo diante da equipe do LAFC. Agora vê como tá o elenco do... Tá chato o elenco do Mengão, hein? Só de volante, Eric Pulgar, Jorginho, De la Cruz, o Gerson também pode fazer ali aquela função, por mais que jogue mais aberto pela direita com o Filipe Luiz. Então assim, o Flamengo deve poupar alguns jogadores, mas mesmo assim vai manter uma equipe competitiva dentro de campo, né? Que vai ser possível, através dessa equipe, quem sabe vencer o LAFC, até porque tem a questão da grana, tem a questão financeira também. O Flamengo vencendo, tendo mais uma vitória, além do dinheiro acumulado pelas 2 vitórias, pela participação no torneio e pela classificação nas oitavas de final da competição, o Flamengo ainda ganha mais 2 milhões de dólares para os seus cofres. Então é muito importante essa vitória, mas é lógico que o Flamengo não deve ir com a equipe 100% em função de desgaste, essa coisa toda aí. O Flamengo tem um estilo de jogo muito intenso, de marcação em cima, marcação-pressão, sufocar o adversário. E, cara, o jogo mais importante agora é o das oitavas de final, né? Não é desprezando esse terceiro jogo, mas o mais importante é, de fato, das oitavas de final. Aliás, os clubes brasileiros e, sobretudo, cariocas estão dominando a competição. É impressionante. O Botafogo é líder num grupo que tem PSG e Atlético de Madrid. O Flamengo é líder de um grupo que tem o Chelsea, que em tese seria o favorito a ser o líder nessa fase inicial, mas não é. O Palmeiras é líder do grupo que tem Porto, Inter, Miami, coisa e tal, um grupo mais tranquilo. E o Fluminense, após a vitória em cima da equipe do Ulsan da Coreia do Sul, que aliás quase perdeu o Fluminense, né? O Fluminense abriu o placar com um golaço de falta do John Arias, eu estava assistindo o jogo. O Ulsan virou o jogo de uma forma espetacular e depois o Fluminense virou de novo, meteu 3-2 e depois ainda completou com mais um gol para deixar o Fluminense na frente do marcador. Portanto, belo desempenho das equipes brasileiras e a tendência é que todas elas avancem para as oitavas de final da competição. O Flamengo é o único brasileiro que já está classificado para a próxima fase, a ver se essas equipes conseguirão manter a primeira liderança do grupo até a próxima etapa, beleza? O Wallace repete a Diri no Flamengo e sonha alto na Copa de Clubes. Não tem nenhum monstro, segundo o jogador do Flamengo. E ele disse: desde quando a gente chegou aqui, a gente sabe que é possível. Nenhum time é um monstro. A gente tem capacidade de chegar e, se Deus quiser, a gente vai chegar nessa final. Cara, eu gosto do otimismo, eu gosto da confiança que esse menino tem. E é algo espontâneo, não é algo que ele está forçando, ele é confiante. Ele jogou bem diante de um Palmeiras no Allianz Parque, jogou bem diante de um Chelsea no Mundial de Clubes, numa Copa do Mundo de Clubes, uma nova competição, contra jogadores que de repente ele jogava ali no videogame, como é o caso do Cole Palmer, que faz um sucesso terrível lá na Inglaterra e na Europa. O Wallace foi apenas o segundo jogador revelado pelo Flamengo a marcar gol pelo clube em mundiais de clubes da FIFA, tá? O atacante repetiu o feito de Adílio em 1981. O feito é tanto que o desejo do jogador é simples. E ele falou: vou fazer um quadro com essa camisa, deixar lá em casa e deixar de presente para minha mãe, disse o Wallace
Ian, muito bacana, né? Ele que é cria de Realengo, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e tem 4 irmãos, e tem como principal objetivo comprar uma casa para a mãe dele, né? É bacana, né? Esse tipo de história que a gente vê cada vez mais se repetindo no futebol, né? E é o caso do garoto do Alan Senna, que vem ganhando grande destaque como jogador do Flamengo. Mas, rapaz, esse tal de John Textor adora citar o Flamengo. É um negócio assim impressionante. Em discurso nos Estados Unidos, na Botafogo TV, John Textor citou o Flamengo e falou: sei que não gostamos de ver o Flamengo vencer, mas gosto de ver o Flamengo vencer o Chelsea. Gosto de ver o Palmeiras vencendo os jogos. Gosto do Brasil dando uma surra nos times do mundo inteiro. Temos os melhores jogadores de futebol do mundo e agora sabem que temos os melhores clubes. Eu amo muito esse clube, amo muito vocês, falou o John Textor, né? O manda-chuva lá do Botafogo americano, John Textor. Rapaz, o Eric Pulgar, cara, é impressionante, cara. Como eu amo esse chileno. Olha a foto que ele postou com o Palmer caído ali, rapaz. Certamente deram para ele várias opções de foto. Pá, pá, pá. E ele postou logo essa. Sensacional. Sensacional. Né? Muito legal. Essa foto com o Palmer no chão ali, depois do Pulgar, dá uma entrada nele. É por isso que, até por isso que ele pode ser poupado, porque ele já tá cartão amarelo, pode tomar outro e aí ficar pendurado. Ou então até tomar um vermelho, sei lá, a gente sabe como é que é o Pulgar. Mas enfim, vamos avançando. Vicente Kompany, técnico do Bayern de Munique, volta a falar do Flamengo. E ele disse: o Flamengo é um time de elite. Eles têm uma mistura fantástica entre intensidade na pressão e também um forte bloco defensivo mais baixo quando precisam. Eles têm jogadores fantásticos, como o Danilo, que eu conheço bem, joguei com ele no Manchester City, né? A experiência, a capacidade de controlar a posse. É um time de elite, disse o Vicente Kompany, técnico do Bayern de Munique, que até existe uma chance de, quem sabe, enfrentar o Flamengo, se porventura perder para a equipe do Benfica, o que eu não acredito que vai acontecer, e o Bayern vai para outra chave, e que vá para outra chave para ter chance do Flamengo pegar só na final. Tá com medo, Pedrão? Não, se vier veio, mas se puder vir mais para frente, já pensou uma final de Mundial? Flamengo e Bayern de Munique, como seria maravilhoso. Enfim, tem que aguardar ainda que temos uma oitavas de final aí, né? Porque a gente ganhou de 3-1 do Chelsea, que a gente vai passar o carro fácil e a gente vai chegar na final. A gente sabe que a banda, ela não toca desta forma. Calma. Flamengo e Chelsea bateu recorde de audiência na TV brasileira aberta, no streaming e na TV inglesa, rapaz. Pois é. Espectadores do Canal 5 na Inglaterra foram cerca de 1.600.000 pessoas. Esse número representou uma impressionante fatia de 15% do público do Reino Unido, aponta o jornal britânico The Sun. Na Cazé TV, a transmissão teve 4.900.000 aparelhos conectados de forma simultânea. É o maior resultado do canal na competição até agora. O recorde anterior foi de PSG 0, Botafogo 1, com 4.200.000 pessoas assistindo de forma simultânea. O jogo também foi bom para a Rede Globo, que alcançou seu recorde de audiência no Rio de Janeiro com o Mundial. Foram 35 pontos de média, com picos de 34, rapaz, para você ver a potência do gigante Flamengo, beleza? E teve o público também, né, de 54.019 pessoas, que eu sinceramente não vi a grande mídia repercutindo. O senhor Juca Kfouri, né, que disse que a torcida do Flamengo é terceirizada, porque não foi no primeiro jogo, lá contra os Perrans Tunísio,
aquela coisa toda, só porque o Corinthians dele tá de fora da competição, né? Aí começa a falar um monte de abobrinha, como essa, de que a torcida do Flamengo é terceira. Da sua meio preconceituoso, né? Porque isso é para se remeter a torcedores do Flamengo que não moram no Rio de Janeiro, mas você tem que entender, Juca Kfouri, que a torcida do Flamengo é nacional e internacional. Tem muito rubro-negro nos Estados Unidos, tem muito rubro-negro na Europa, tem rubro-negro na Ásia. Você que é da Ásia, comenta aí, você vai ver que vai ter um. Tem rubro-negro na Oceania, tem até na Antártida, se demole, no Polo Sul, no Polo Norte, melhor dizendo. No Brasil, então, Nordeste, Norte, é um absurdo de torcida do Flamengo. E tem rival que virou comentarista, que sabe reconhecer isso, como é o caso do Washington, Coração Valente, comentarista da TV Globo, ele que jogou no Raw Reds do Japão, jogou no Fluminense. Ele falou: a torcida do Raw Reds é muito fanática. Acredito que das torcidas japonesas, ela é que mais se parece com a torcida brasileira. Eu comparo com a torcida do Flamengo, disse o Washington. Poderia ter citado o Fluminense. Foi ídolo do Fluminense. Entretanto, ele citou a verdade, que é a torcida do Flamengo. Mas a torcida do Flamengo... Gente, em determinado jogo, determinado perfil de torcedor vai, aí a torcida pode realmente ficar mais em silêncio. Mas isso é com todos os clubes. É um fenômeno que acontece no Brasil todo, mas quando baixa o ingresso, vai o povão, não tem igual a torcida do Flamengo. Não tem igual, não adianta comparar. Pelo menos na minha avaliação, beleza? Moisés Caicedo dá declaração e disse que o Flamengo venceu o Chelsea pelo seguinte: foi difícil de aceitar, mas agora estamos focados no próximo jogo. Com certeza precisamos aprender com essa partida. Precisamos reagir. Acho que o time jogou bem, mas é preciso estar concentrado durante os 90 minutos, porque em um segundo você perde o jogo. E foi isso que aconteceu. Então atribuiu a desconcentração. O Flamengo focado, concentrado, ligado no jogo ali, no 220 volts, e foi lá e venceu a parada. Aliás, um outro dado aí sobre o Alacian é que ele simplesmente tem 8 participações em gols, mesmo com somente uma partida como titular do Flamengo. Ao todo foram 14 jogos pelo profissional. O Crio do Ninho precisa de 37 minutos em campo para participar de um gol nessa temporada. Cara, tem tudo. Já anotou o nome na história do Flamengo, mas tem tudo para cravar cada vez mais o nome na história do Flamengo. O Alacian, estou muito empolgado com esse menino. Ele é muito bom jogador, tem personalidade, tem tudo para dar cada vez mais certo no Flamengo. Pessoal, um portal turco, é até difícil ler esse nome aqui, mas chamado Mekkolik, acho que é assim que se fala, trouxe a informação de que Anderson Talisca está de transferência do Fenerbahçe, ou Fenerbahçe, como os turcos falam, está de transferência dessa equipe para o Flamengo, pessoal. Pois é, para o Mengão. Entrei em contato com a pessoa da diretoria e falou: tem negociação, mas não está certo. Avisa no seu canal. A pessoa falou. Certo mesmo é que o Flamengo está contratando um novo técnico para o Sub-20. Tentei apurar o nome, já está contratado. Muitos falam em Fábio Matias, voltando para o Sub-20. Há pouco, creio, já está jogando pelo profissional. Mário Jorge, que foi para a Arábia Saudita, está ganhando muito dinheiro. O Nuno Campos saiu, mas ele já tem um nome assinado. A ver se eu consigo pegar esse nome e trazer para você, torcedor rubro-negro. Do nada saiu no Campos, né? Pegou e meteu o pé. Tudo bem, ficou 3 meses só. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.